o cheiro da liberdade. Se uma princesa do petróleo de uma família bilionária do Golfo ousasse largar sua mansão, sua cobertura de luxo e seu noivo real para seguir um simples funcionário de lanchonete no Rio de Janeiro, você acreditaria? Laila Al-Thani cresceu rodeada de carros esportivos banhados a ouro. Aos 16 anos, ganhou um supercarro novinho. Aos 20, uma cobertura em Londres foi seu presente de aniversário. Mas tudo para ela era uma gaiola dourada e cara. O dia em que seu pai anunciou seu casamento com um príncipe de 48 anos, que já tinha 2 esposas, o mundo inteiro de Laila desmoronou. Ela começou a questionar se toda aquela riqueza valia o preço do coração de uma mulher. Certa noite, enquanto folheava vídeos sobre o Rio de Janeiro, o metrô, a vista do Corcovado e os brasileiros que sorriam facilmente, ela decidiu pedir permissão para ir ao Brasil por apenas 4 meses. Mas ela ainda não sabia que nesta terra de praias e lanchonetes 24 horas, encontraria um homem que a faria ter a coragem de enfrentar seu pai e escolher um amor simples, mas com mais dignidade do que todos os tronos do Oriente Médio. No dia seguinte ao anúncio do casamento, a casa da família Al-Thani parecia ter se transformado instantaneamente em uma fábrica de casamentos. Tias, primos, organizadores de eventos e estilistas de vestidos de noiva entravam e saíam da mansão o dia todo. O barulho de conversas sobre ouro, joias e listas de convidados reais era incessante. Laila estava sentada em silêncio na ponta da longa mesa de jantar, ouvindo seu pai falar com seu tio sobre um cargo na corte após o casamento. Sua mão apertava o guardanapo até enrugá-lo. A cerimônia de noivado será no Palácio do Príncipe, no final de setembro, disse o pai com a voz calma. Depois disso, você se mudará. Nossa família terá um vínculo oficial com a realeza, finalmente. A pressão a atingiu como se alguém a tivesse empurrado contra a parede sem perguntar se ela queria estar lá. Ela abaixou a cabeça sem ousar olhar para o pai, com medo de que as lágrimas rolassem na frente de todos. Naquela noite, ela saiu para a varanda do andar superior. O vento quente do deserto trazia o cheiro da areia seca para seus cabelos. Ela abriu o celular, passando as fotos de amigos da época da faculdade em Londres, que agora trabalhavam em Nova York, Paris, Tóquio. Todos pareciam ter escolhido seu próprio caminho. Apenas sua vida estava disposta como uma peça no tabuleiro de xadrez da política adulta. Seu dedo parou em um clipe, sem querer. Imagens de drone do Rio à noite, as torres do metrô cortando um mar de luzes de carros, o pão de açúcar refletindo as luzes, turistas estrangeiros sorrindo, segurando sacolas de lojas americanas ou uma padaria 24 horas. Um texto em português falava sobre o programa Brasil 2030, mencionando tecnologia, saúde e turismo de luxo. A voz do narrador dizia que o Brasil estava se tornando um centro de atração para investimentos globais, especialmente em turismo de saúde de alto padrão e investimentos ESG. A menção investimento fez Laila se mexer. Ela deu zoom nos números, nas estatísticas de investimento do Oriente Médio que estavam fluindo para São Paulo, Rio e Brasília, em vez de irem apenas para a Europa como antes. De repente, uma ideia surgiu claramente. Se ela apenas chorasse e pedisse para não se casar, seu pai nunca ouviria. Mas e se ela falasse a linguagem de negócios que ele entendia? E se ela não estivesse pedindo para fugir, mas sim para estudar novas oportunidades para a família no Brasil? Laila voltou para seu quarto e abriu o laptop prateado que seu pai lhe dera na faculdade. Ela pesquisou tudo sobre o Brasil 2030, turismo de saúde e mercado de investimento, anotando detalhadamente em árabe as estatísticas de pacientes do Golfo que voavam para hospitais privados no Rio e em São Paulo. Os projetos de infraestrutura do governo brasileiro que recebiam investimento estrangeiro. Quanto mais lia, mais via uma grande lacuna entre o antigo negócio do petróleo e o novo futuro, onde seu pai já havia lamentado que precisava diversificar os riscos. Sobre a mesa, ela colocou a carta de aceitação de uma renomada universidade de negócios no Rio. A carta que ela havia se candidatado secretamente apenas para provar a si mesma que se um dia quisesse seguir seu próprio caminho, seria capaz.
Às 2 da manhã, ela escreveu um título grande em uma folha A4. Proposta de Laila Altani para o investimento de longo prazo da família, Rio de Janeiro, Brasil. Na manhã seguinte, ela bateu na porta do escritório do pai, a sala geralmente usada para negociar bilhões de dólares com grandes empresários de todo o mundo. Hoje, era a primeira vez que ela entrava como proponente, e não apenas como a filha sentada em silêncio no canto. Seu pai estava sentado atrás da mesa de madeira esculpida. Os óculos de meio aro repousavam sobre uma pilha grossa de documentos. O que é, Laila? Estou muito ocupado hoje. Sua voz ainda era fria e decisiva. Laila respirou fundo, inclinou a cabeça ligeiramente em sinal de respeito, antes de colocar a pasta de documentos e a carta de aceitação da universidade sobre a mesa. Tenho uma proposta sobre o casamento, pai, mas é uma proposta que também diz respeito ao futuro dos nossos negócios. Os olhos de seu pai se estreitaram imediatamente. Não me diga que você vai falar sobre cancelar o casamento. Eu já disse que não. Não, pai, Laila cortou suavemente, mas com clareza. Eu peço um adiamento e permissão para ir ao Rio de Janeiro por 4 meses. O escritório ficou em silêncio total, exceto pelo tic-tac do relógio. Rio de Janeiro? Brasil? O pai murmurou. Aquele pequeno país de turismo e praias? Para que você iria lá? Laila abriu a pasta, mostrando números, gráficos e análises que lera a noite toda. O Brasil está atraindo uma quantidade enorme de dinheiro do Oriente Médio. Hospitais privados estão cheios de pacientes de Dubai, Doha e Riad. O mercado de investimento ESG está crescendo rapidamente. Se investirmos para estabelecer uma subsidiária lá agora, seremos um dos primeiros a conectar o Golfo com a América do Sul. Ela usou a linguagem de negócios que seu pai estava acostumado, inserindo as palavras oportunidade, retorno de longo prazo e redução do risco do petróleo em cada parágrafo. Sua mão tremia levemente, mas seu olhar era firme e sem desvios. E o que isso tem a ver com o seu casamento? Perguntou o pai com a voz plana. Laila colocou a carta de aceitação à sua frente. Fui aceita num programa de MBA internacional em uma universidade de negócios no Rio. Se eu puder estudar por 4 meses, usarei esse tempo para construir networking, estudar o mercado e preparar um plano para a nossa subsidiária no Brasil. Quando eu voltar, estarei pronta para ser uma esposa do príncipe que agrega valor como empresária, não apenas um presente da nossa família. A palavra presente fez os olhos do pai se endurecerem por um momento antes de suavizarem levemente. Ela sabia que ele tinha ouvido a dor escondida em sua voz. Ele pegou a carta e leu em silêncio por muitos minutos. 4 meses é muito tempo, ele disse, pousando a carta. 3 meses no máximo. 4 meses é um semestre completo, pai. Se forem 3 meses, não vou terminar um módulo. Não quero fazer nada pela metade em nome da nossa família. Ela respondeu com razão, não com a birra de uma criança teimosa. O quarto ficou em silêncio novamente. O pai se recostou na cadeira, olhando para a filha por um longo tempo, como se só agora percebesse que a menina que costumava correr no jardim estava parada à sua frente com o olhar de uma mulher pronta para assumir responsabilidades reais. Finalmente, ele assentiu levemente. Tudo bem, 4 meses. Laila sentiu como se alguém tivesse aberto uma janela em uma sala abafada há muito tempo. Mas antes que o alívio a preenchesse, a voz do pai acrescentou imediatamente. Mas você deve retornar em setembro, sem mais adiamentos, sem mais desculpas. E você deve prometer que não fará nada que envergonhe a nossa família perante a realeza. Entendido? Ela inclinou a cabeça. Eu prometo. Ao sair do escritório, as pernas de Laila ainda tremiam levemente. Por um lado, ela sabia que acabara de vencer a maior negociação de sua vida. Por outro, sabia que os 4 meses no Rio não eram uma fuga real, mas apenas um breve adiamento antes de ser puxada de volta para o casamento pré-determinado. Mas no fundo de seu coração, uma pequena voz sussurrava que estes 4 meses poderiam mudar tudo para sempre. A voz do piloto anunciou que estavam prestes a pousar no Aeroporto Internacional do Galeão, GIG, fazendo o coração de Laila palpitar. Ela olhou pela janela e viu o chão verde e úmido em vez do deserto dourado familiar.
Nuvens baixas e densas filtravam a luz do sol, tornando-a suave e macia, não escaldante como em sua terra natal. Assim que a porta do avião se abriu, o cheiro de ar úmido misturado com um perfume leve flutuou com o vento frio do ar-condicionado. Descendo para o saguão de desembarque, as placas de Bem-vindo ao Brasil, em português, inglês e árabe, estavam alinhadas acima de sua cabeça. Os funcionários do aeroporto diziam bom dia, com um sorriso em quase todos os pontos de inspeção, fazendo-a sentir como se tivesse entrado em outro mundo. Na imigração, todos faziam fila ordenadamente, sem furar. Laila entregou seu passaporte verde escuro ao oficial. A jovem, em seu uniforme caqui, levantou a cabeça, sorriu levemente e disse: "Vem para estudar?" Leila assentiu, antes de ouvir pela primeira vez em sua vida um estranho dizer: "Divirta-se durante sua estadia no Brasil, tá bom?" Do galeão, ela arrastou sua mala até a plataforma do metrô, seguindo as placas azuis. Anúncios em português alternados com inglês soavam ritmicamente. Os passageiros ficavam em duas filas, sem bloquear a porta. Alguns se afastavam para deixar as pessoas saírem primeiro, sem que ninguém precisasse pedir. Ela observou a cena em silêncio, uma pergunta flutuando em sua mente. Por que essa ordem e simplicidade a faziam sentir mais leve do que as salas de banquete luxuosas cheias de ouro? Ao pegar o metrô para o centro da cidade, viu os pilares de concreto alto contrastando com os prédios de vidro. O céu do rio ao anoitecer estava laranja e rosa, refletindo no rio que corria ao longe. Ela desceu na estação perto da universidade, arrastando sua mala por lanchonetes de rua. O cheiro de pastel e churrasco misturava-se às risadas dos estudantes. O dormitório para estudantes estrangeiros não era tão luxuoso quanto o condomínio em Londres, mas tinha uma cama, uma mesa de trabalho e uma grande janela que dava para as linhas do metrô cruzando o céu. O som dos trens passando dava-lhe uma sensação estranha, como se algo estivesse avançando junto com sua vida. Naquela noite, depois de arrumar suas malas superficialmente e colocar uma pequena foto de família na mesa, Laila desceu para fazer sua carteirinha de estudante, pegar os documentos de início do semestre e voltou para ler informações sobre a universidade na cama. A luz de néon das lojas sob o prédio refletia um brilho laranja suave na cortina. Já passava das 20h. Seu estômago roncou vergonhosamente alto. Eu não comi nada desde que saí do avião. Ela olhou para o relógio, hesitante se deveria aguentar a fome e dormir ou se aventurar a andar na cidade estranha. No final, a fome venceu. Ela pegou um chale leve para cobrir os ombros e desceu as escadas para a rua. O barulho de carros, motos e risadas de um grupo de estudantes brasileiros conversando sob o pilar do metrô a deixaram animada e nervosa ao mesmo tempo. Não muito longe da esquina, havia uma placa iluminada de uma lanchonete 24 horas verde e branca que ela só tinha visto em fotos. A luz era forte. As pessoas entravam e saíam constantemente. A porta de vidro deslizou automaticamente, acompanhada por um suave din-dom. Ela respirou fundo antes de entrar. Assim que ela cruzou a linha da porta, a voz de uma funcionária soou. "Boa noite." Leila sorriu de volta, desajeitada, e balançou a cabeça quando a outra perguntou algo em português. Ela caminhou confusa pelos corredores. Tudo parecia abarrotado. Caixas coloridas dispostas de uma forma que ela não estava acostumada. Ao chegar na seção de miojo, macarrão instantâneo, ela parou. Fileiras de pacotes de cores diferentes, com nomes em português, preenchiam tudo. Havia apenas palavras como carne, carne ou frango, frango, que ela conseguia decifrar, mas ela não sabia qual era picante nem qual era halal. "Não consegue escolher?" A voz masculina soou ao seu lado. Ela se assustou um pouco, virando-se para ver um jovem funcionário no uniforme verde e creme. Seu rosto era fino, olhos grandes, sorrindo amplamente e mostrando pequenas covinhas na bochecha. Na etiqueta de nome estava escrito Mateus. Ele inclinou a cabeça levemente em um aceno, quase uma reverência, mas mais informal. "Olá, posso ajudar?" Seu inglês não era perfeito, mas estava cheio de esforço para fazê-la entender.
Laila suspirou baixinho, em frustração. Sim, eu não sei qual é menos apimentado ou qual eu posso comer por ser muçulmana. Os olhos de Mateus se arregalaram um pouco. Oh, você é muçulmana? Ele falou, abaixando um pouco a voz como se tivesse medo de ser indelicado. Não come carne de porco, certo? Quando ela sentiu, ele se virou para escanear a prateleira e pegou um pacote. Este é sabor frango, não tem porco. Alguns têm o símbolo halal. Vou verificar para você. Ele virou o pacote, procurando o pequeno selo halal, antes de entregá-lo a ela. Este é de picante médio. Se você aguenta pimenta, está ok. Mas se tiver medo de ser muito forte, eu tenho outro tipo. Ele pegou outro pacote que dizia caldo suave, caldo suave. Este não é muito picante, mas acho que, já que você está no Brasil, é melhor tentar o sabor frango mais tradicional, né? Ele sorriu, os olhos brilhando. Ele não apenas escolheu para ela, mas também a levou para o canto da chaleira. Abriu o macarrão, encheu com água quente na medida certa, colocou um ovo cozido que pegou do balcão ao lado e perguntou: você pode comer ovo, certo? Se não puder, eu não coloco. Aquele pequeno gesto fez Laila parar por um momento. Ela nunca tinha sido perguntada sobre sua preferência por nenhum homem antes. A maioria das coisas era feita sem perguntar o desejo dela. Quando o macarrão estava pronto, ele levou a tigela e a colocou em uma pequena mesa perto da janela. Pode sentar, ele disse, deslizando uma cadeira para ela. Em seguida, ele ficou parado a uma distância respeitosa. De onde você é? Oriente Médio, ela assentiu. De Doha, vim aqui para estudar por 4 meses. Os olhos de Mateus brilharam imediatamente. Veio estudar na PUC-Rio? Eu estudo por ali também. Aulas à noite, de dia trabalho aqui. Este é o meu último ano. Sua voz estava cheia de orgulho e cansaço misturados. Ele falou sobre o metrô, onde todos tinham que respeitar as filas, sobre o trânsito do Rio, que todos xingavam, mas ainda amavam a cidade. Ele ria enquanto falava, sempre terminando suas frases com né ou tá bom. Enquanto ouvia, Laila olhou para a tigela de macarrão com o ovo cozido cortado ao meio. O vapor flutuava sobre seu rosto. Ela não sabia como seria o gosto, mas sentiu que, entre o barulho dos carros lá fora e as luzes brilhantes desta pequena loja, algo em seu coração estava se acalmando. Antes de ela sair, Mateus perguntou respeitosamente: seu dormitório é longe daqui? Tudo bem voltar sozinha? Se não for muito longe, é seguro para andar. Muitos estudantes por aqui. A palavra seguro vinda de um morador local a fez sentir um estranho alívio. Ela voltou para o dormitório com o coração cheio mais com a imagem do sorriso de um funcionário de lanchonete do que com qualquer salão de banquete luxuoso do Palácio do Príncipe. Naquela noite, ela se deitou olhando para o teto, ouvindo o som dos trens do metrô passando mais algumas vezes, antes de admitir para si mesma, em seus pensamentos silenciosos, que provavelmente voltaria àquela lanchonete amanhã. No dia seguinte, na sala de aula do MBA Internacional, o professor explicava um estudo de caso sobre uma corporação multinacional no projetor, mas Leila olhava além das palavras em inglês. Sua mente ainda estava presa ao boa noite do funcionário da lanchonete na noite anterior. A imagem de uma tigela de macarrão quente com meio ovo cozido flutuou involuntariamente. Ela balançou a cabeça suavemente, tentando se trazer de volta para a equação de lucro e perda no papel. Mas toda vez que o som do metrô passava pela janela da sala de aula, seu coração parecia correr de volta para a pequena loja sob a estação. No final da tarde, a cidade do Rio de Janeiro estava atingida pela luz laranja do pôr do sol. Vozes de estudantes conversando ecoavam pelo pátio da faculdade. Laila segurou seu caderno, saindo da universidade sem pensar para onde seus pés a levariam. Em menos de 15 minutos, ela estava parada em frente à placa da lanchonete 24 horas, ponto certo de sempre. O din-dong soou como boas-vindas quando a porta de vidro deslizou. Boa noite. A voz familiar veio de trás do balcão. Mateus levantou a cabeça e riu baixinho. Ora, nossa cliente voltou de novo esta noite. Essa simples palavra cliente fez seu rosto corar estranhamente.
Ela fingiu olhar para as prateleiras. Você está sempre aberto? Mateus saiu do balcão e parou na seção de salgados. Hoje guardei uma coxinha de frango que tinha o selo halal para você. Fiquei com medo de acabar antes, ele disse, pegando um pequeno pacote do canto mais interno. Os brasileiros geralmente não prestam atenção a este selo, mas eu lembro que você disse que precisava de halal. Só essa frase fez Laila sentir como se o mundo inteiro tivesse ficado um pouco mais leve. Ela pegou a coxinha com cautela. Obrigada por se lembrar. Vários dias depois, a pequena lanchonete 24 horas se tornou seu segundo lar. Depois da aula, ela costumava parar para comprar algo pequeno. Às vezes, era leite. Às vezes, era um prato feito refeição simples para aquecer no micro-ondas. E quase sempre, Mateus perguntava educadamente: cansada hoje? A aula foi difícil? O tempo está quente? Beba água gelada, tá? Sua voz não era exagerada, mas suave, do jeito que muitos brasileiros são ensinados a se importar com os outros sem perceber. Certo dia, depois que a loja esvaziou, Mateus pegou o saco de lixo e saiu para jogar, Lu fora. Ele voltou, olhou para o relógio por um instante antes de dizer: sua aula terminou hoje, certo? Se não estiver com pressa, posso te levar para dar uma volta pela universidade. Quer ver a PUC-Rio de verdade? Laila hesitou por um momento antes de assentir. Ela não tinha certeza se estava mais animada para ver a universidade ou para andar ao lado dele. Depois de trocar de turno e passar o trabalho para o colega, Mateus caminhou ao lado dela na calçada larga, sombreada por árvores verdes. Aqui, quando encontramos um professor ou um cliente mais velho, a gente faz um aceno de cabeça, assim ele disse, gesticulando com a mão para mostrar, explicando o significado da palavra respeito à moda brasileira. Ao passarem por um monumento histórico na universidade, Mateus parou, ficou em pé e fechou as mãos em oração por um momento em silêncio. Laila observou, interessada. Quando passei no vestibular para cá, minha mãe chorou. Ele sorriu levemente. Não somos ricos. Minha mãe vende umas coisinhas no interior, por isso tenho que fazer 3 bicos para pagar as mensalidades. Se eu me formar, a vida dela melhora. A ternura em sua voz ao falar da mãe fez Laila se lembrar do rosto de seu pai. Embora ele fosse rigoroso e frio aos olhos de sua filha, no fundo, toda a sua vida foi dedicada a tornar a família estável também. Apenas que ele nunca havia demonstrado com palavras gentis assim. Mateus a levou até o bandejão universitário. O cheiro de comida brasileira misturado com o som de talheres batendo nos pratos ecoava alto. Ele apontou para um canto. Ali, tem um restaurante que serve comida halal de um amigo do Nordeste. Muito bom. Qualquer dia que estiver livre, eu te levo lá. Enquanto descansavam em um banco de mármore sob uma árvore, ele pegou uma garrafa de água da mochila e a estendeu para ela. O rio é muito quente, beba água gelada, tá? Senão você vai passar mal. Ela olhou para aquela garrafa de água comum, mas no seu coração sentiu que valia mais do que muitos presentes caros que já havia recebido. Depois de um tempo, Mateus olhou para ela com um olhar curioso, mas educado. Posso te perguntar algo bem direto? Se não quiser responder, tudo bem. Laila se virou para encará-lo. Pode perguntar. O que a sua família faz? Eu chuto que não é algo comum para vir estudar de tão longe e fala inglês muito bem. O coração dela pulou. Ela pensou nas imagens das plataformas de perfuração de petróleo, da mansão em Jeddah, do pai apertando a mão do príncipe em uma longa mesa na sala de banquete. Tudo parecia ser de um outro filme que não combinava com o par de tênis velhos que ela estava usando agora. Negócios em geral, ela respondeu com cautela. Meu pai trabalha um pouco com energia, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. Mateus assentiu sem insistir. Entendi. Às vezes a família é um assunto delicado. Ele sorriu sem graça e continuou. E você tem namorado? A pergunta simples fez sua respiração engasgar por um segundo. Em sua mente, flashes do anel de noivado ainda não colocado, do príncipe de 48 anos que ela vira em fotos de família, da longa mesa de jantar onde seu futuro foi planejado sem sua voz. Ainda não tenho namorado. A voz que saiu estava mais suave e baixa do que o normal. Mateus sorriu levemente. Os olhos se abriram como os de um garoto que acabara de ouvir uma boa notícia. Que bom, ele disse baixinho, como se tivesse medo de que o vento levasse as palavras embora. Assim, eu tenho um motivo para fazer seu miojo mais vezes.
Ela riu, tentando disfarçar, mas seu peito estava pesado, pois sabia que seu "ainda não tenho namorado" não era tão puro quanto o sorriso que ela lhe dava. Naquela noite, depois de se despedir de Matheus na esquina, Laila voltou para seu quarto, acendendo apenas a pequena luz ao lado da cama. O rio lá fora ainda estava claro e vibrante. O som do metrô, das motos, ainda ecoava, mas dentro de seu pequeno quarto havia apenas o som de seu próprio coração batendo forte. Ela pegou o passaporte e olhou o carimbo de entrada no Brasil. Depois, olhou para a foto da família sobre a mesa como se dois mundos estivessem sobrepostos. Um mundo era o vestido de noiva de luxo no Oriente Médio. O outro era os tênis, a mochila e a tigela de macarrão quente da lanchonete 24 horas no Rio. E neste último mundo havia um simples brasileiro que sempre lhe perguntava: o que você pode comer? Você não come porco, certo? Antes de fazer tudo em silêncio para fazê-la se sentir à vontade. Laila fechou os olhos e suspirou longamente. Ela sabia que um dia teria que lhe contar a verdade, mas naquela noite ela permitiu que seu coração descansasse naquela pequena mentira por mais uma noite, antes de ter que enfrentar uma verdade muito maior. O som de notificação do WhatsApp soou no telefone de Laila enquanto ela estava sentada esperando o metrô na plataforma da estação central. A primeira mensagem era um sticker de urso gordinho de Matheus 24 horas. Cansada da aula hoje? Se não chover, posso fazer um miojo para você de novo. Mas a próxima mensagem fez suas mãos ficarem frias. Era uma mensagem em árabe de seu pai. Não se esqueça que o final de setembro é um noivado. Já comecei a discutir os detalhes com a realeza. Esteja pronta. Não envergonhe a família. As duas pequenas linhas pareciam um martelo atingindo seu peito. Ela olhou alternadamente para o nome de Matheus e o nome de seu pai. O silêncio em sua mente era mais alto do que o som do trem que se aproximava da plataforma. De repente, o céu rugiu. Um vento forte trouxe grandes gotas de chuva que bateram nos vidros da estação. Em poucos minutos, o rio, que antes estava claro, tornou-se uma cortina cinza pesada. Toda a estação estava lotada de pessoas se abrigando da chuva. Laila estava encostada na coluna, olhando para a água escorrendo no vidro, perdida em pensamentos. O telefone vibrou novamente. "Tá chovendo muito forte, né? Você já voltou para o dormitório?" Ela respondeu brevemente que estava presa na estação e não tinha guarda-chuva. Outra notificação surgiu: "Espere por mim, não desça ainda." Antes que pudesse responder, o novo trem parou na plataforma. Alguns passageiros se espremiam para entrar, outros optavam por esperar. Ela não percebeu o que estava olhando até ouvir uma voz familiar atrás dela. Laila. Matheus estava lá, ofegando levemente. Sua camisa estava molhada até a metade. O cabelo estava encharcado de chuva, grudado na testa, mas ele segurava um guarda-chuva preto firmemente na mão. "Por que você desceu? Você está todo molhado?" ela perguntou, surpresa. Matheus sorriu, mesmo com as gotas de água escorrendo pela têmpora. "Eu estava trabalhando na loja lá embaixo no térreo. Quando vi que a chuva apertou, imaginei que você estaria presa na estação, então corri." Ele abriu o guarda-chuva. "Vamos descer juntos, tá? Pode ficar um pouco molhado, mas não é tão assustador quanto ter que andar sozinha na chuva." Ao sair da porta da estação, o vento e a chuva atingiram imediatamente. O caminho de pedestres, passarela, estava cheio de pessoas com pequenos guarda-chuvas, andando espremidas. Matheus estendeu o guarda-chuva em direção a Laila, cobrindo a cabeça dela com cuidado. Ele, por sua vez, estava exposto para o lado de fora, fazendo com que um ombro ficasse encharcado de chuva. Laila sentiu as gotas de água fria tocando sua bochecha, mas ao olhar para a manga de sua própria blusa, havia apenas névoa fina. Em contraste, a camisa de Matheus estava grudada no ombro, totalmente encharcada. "Você ficou molhado de um lado só", ela murmurou. Matheus riu baixinho. "Eu tenho que deixar você do lado de dentro, né? Se você ficar doente, eu levo bronca." O som da chuva batendo no tecido do guarda-chuva ecoava, parecido com uma cena de filme romântico que ela assistia escondida quando criança.
Mas desta vez, o cheiro da chuva, o cheiro da rua molhada, o cheiro suave do perfume dele, tudo era real. Ao chegarem sob o toldo largo do seu dormitório, ele fechou o guarda-chuva sacudindo a água suavemente. O lado molhado da camisa estava colado ao corpo, mostrando o quão magro ele era. Me desculpa, cheguei tarde? Ele perguntou educadamente. Laila balançou a cabeça, mas sentiu algo apertado em seu peito. A frase do pai pela manhã voltou. Não envergonhe a família. Isso se sobrepunha à imagem daquele brasileiro simples que correu na chuva para encontrá-la, sem esperar nada em troca. Ela respirou fundo. Mateus, se não fosse por você hoje, eu teria ficado muito assustada. Sério? Ele sorriu, os olhos brilhando. Sim, ela parou por um momento. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o som. Eu gosto de você. As 3 palavras escaparam mais facilmente do que ela pensava, mas foram seguidas por um imenso sentimento de culpa que a sufocou. Mateus parou por um segundo. Os olhos, que sempre sorriam, ficaram ainda mais brilhantes. Ele não a abraçou nem fez nada mais íntimo, apenas levantou as mãos levemente no nível do peito, empolgado à moda brasileira, e disse suavemente: muito obrigado, eu também gosto de você há muito tempo. A chuva continuava caindo, mas na cabeça de Laila todos os sons estavam em silêncio. Restava apenas a voz dele e o ritmo de seu próprio coração. A partir daquela noite, os 4 meses no Rio de Janeiro começaram a mudar de cor. Depois das aulas, eles se encontravam para comer no bandejão da universidade ou em pequenos restaurantes, halal nas vielas. Às vezes, passeavam pelo aterro do Flamengo, observando as pessoas se exercitando e ouvindo o som dos pássaros nas árvores altas. Em algumas noites, sentavam-se para tomar chá, gelado, sob o prédio do dormitório, observando o metrô passar por cima em silêncio. Tudo parecia simples. Apenas um namoro de estudante com um orçamento limitado. Mas cada pequena pergunta de Mateus, cansada hoje? Já comeu? O tempo esfriou? Quer meu casaco? Tornava-se um calor que ela nunca havia recebido em um mundo cheio de ouro e petróleo. Mas quanto mais ela sorria, mais espessa se tornava a sombra da verdade. Toda vez que Mateus falava sobre seu futuro depois de se formar, querendo um bom emprego, trazer a mãe para o Rio, abrir seu próprio pequeno negócio, ela não podia deixar de se perguntar se o futuro dele teria espaço para uma mulher que já estava prometida a um príncipe. Certa noite, eles estavam sentados em um pequeno café perto da Baía de Guanabara. O lugar era decorado com madeira e luzes laranjas e quentes. Um jazz suave tocava no ar. Mateus encarou sua xícara de café por um tempo antes de levantar a cabeça e perguntar, hesitante: posso te perguntar algo? Se for muito pessoal, você não precisa responder. Laila pousou sua xícara de chá, gelado. Pode tentar. Depois que os seus 4 meses terminarem, você vai voltar para o seu país de uma vez? A pergunta era simples, mas o ar no café ficou pesado instantaneamente. Laila sentiu como se alguém estivesse apertando seu coração. Ela ficou em silêncio por muito tempo, até que decidiu que não deveria mais fugir da verdade. Mateus, ela começou lentamente. Eu preciso te contar uma coisa. Ele se sentou mais ereto, com um olhar sério. Minha família não tem apenas negócios em geral, como eu disse. Meu pai é dono de uma grande empresa de petróleo no Golfo, com laços com a realeza. Ela engoliu em seco. Quando eu voltar, eu fui prometida para um homem. Ele tem 48 anos, é da realeza e já tem 2 esposas. As palavras terminaram, seguidas por um silêncio denso. Os dois ouviram o som da máquina de café no fundo, em vez de continuar a conversa. Mateus não gritou, não fugiu. Ele apenas olhou para ela atentamente, como se estivesse tentando juntar a imagem de uma mulher que comprava macarrão em uma lanchonete na noite da chuva com a imagem da filha de um bilionário do petróleo que ele tinha visto nas notícias econômicas. E você me mentiu que não tinha namorado, sua voz estava tão baixa que era quase um sussurro. Laila sentiu os olhos marejados. Me desculpa. Naquela hora, eu só não queria que tudo acabasse antes de começar.
Eu pensei que pelo menos por esses 4 meses eu poderia viver como uma mulher comum, ser sua amiga. Isso era o suficiente. Mas ela respirou fundo. Eu acabei gostando muito de você. Mateus fechou os olhos brevemente, como se estivesse se recompondo, antes de abri-los novamente com um olhar que não era duro, mas cheio de feridas. Dói saber que eu fui o último a saber a verdade, ele disse lentamente. Mas eu não estou com tanta raiva de você, porque percebi que você também está presa. Ele ficou em silêncio por um momento antes de fazer a pergunta que atingia a raiz do problema. Se você não pensasse no seu pai, nem na sua família, nem na realeza, se você pensasse apenas no seu coração, onde você realmente gostaria de estar? Em Doha ou no Rio de Janeiro sob o mesmo guarda-chuva de chuva? Laila olhou pela janela, vendo o reflexo do rio fluindo lentamente, como o tempo em sua vida que estava avançando sem volta. A resposta ainda não saiu de sua boca, mas no fundo, ela sabia que a chuva daquela noite na passarela do metrô tinha plantado algo em seu coração. E essa coisa estava crescendo o suficiente para desafiar outra tempestade que a esperava na fronteira entre seus dois mundos. Depois que a pergunta de Mateus ecoou no café silencioso, se você pensasse apenas no seu coração, onde você realmente gostaria de estar? O mundo de Laila pareceu parar por um momento. Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta real conseguiu sair. No final, os dois ficaram em silêncio. Mateus pagou a conta calmamente e a acompanhou até a frente da loja, como sempre. Mas desta vez, não houve piadas nem flerte. Apenas uma frase curta. Quando você souber a resposta, me diga tá bom. Depois disso, houve apenas o som da porta de vidro se fechando e suas costas se afastando lentamente no brilho da luz da rua perto da Baía de Guanabara. 3 dias depois, o Rio de Janeiro estava como sempre. O trânsito ainda estava pesado, as buzinas ainda tocavam, as pessoas ainda faziam fila para comprar açaí na frente do metrô, mas para Laila, tudo parecia ter sido silenciado. Ela evitou a lanchonete 24 horas, mudando seu caminho de volta para o dormitório para evitar olhar para a silhueta familiar. Mateus não mandou várias mensagens no WhatsApp como alguém poderia fazer. Ele enviou apenas uma mensagem na primeira noite. Não quero te incomodar. Só queria dizer que se você quiser conversar, eu ainda estou no mesmo lugar. A mensagem foi lida, mas ela não se atreveu a digitar nada de volta, com medo de que cada palavra que ele lesse pudesse sentir seu cheiro de hesitação e medo. Na manhã do 4º dia, ela acordou com a cabeça pesada, como se uma grande pedra estivesse sobre ela. Ela decidiu fugir do Rio da maneira mais fácil possível. Pegou o metrô até uma estação perto de uma antiga igreja à beira do rio. A igreja brasileira, em uma manhã de dia de semana, era mais tranquila do que ela imaginava. O som dos pássaros, o barulho da vassoura arrastando no chão de cimento, o murmúrio de uma senhora idosa rezando no altar, tudo isso fez seu coração agitado desacelerar gradualmente. Laila sentou-se em um banco de mármore, observando uma mulher brasileira de meia idade segurando flores e velas, curvando-se para rezar com fervor. Depois de terminar a oração, ela jogou moedas na caixa de doações, acenou em silêncio e saiu sorrindo com um rosto calmo. Por que as pessoas que não têm nada de luxuoso parecem ter tanta paz de espírito? Leila Pansu. Ela pegou o telefone. Abriu a mensagem de seu pai que insistia na data do noivado. Abriu a foto do hotel de luxo em Dubai que ele havia enviado como ideia de casamento. Então, ela mudou para uma foto que tirou com o Mateus em frente à lanchonete, a foto onde ele lhe entregava um chá gelado com um sorriso. De repente, as lágrimas escorreram em silêncio, sem que ela percebesse. Enquanto ela secava as lágrimas com um lenço de papel, o telefone vibrou novamente. Desta vez, era um nome que ela conhecia bem, Mateus 24 horas. Eu não estou te seguindo, tá? Mas um professor da faculdade postou uma foto no Instagram que um aluno estrangeiro estava andando por esta igreja. Eu chutei que era você. Se ainda estiver por perto, você pode vir no jardim ao lado, por favor? Eu tenho algo que quero falar cara a cara. Ela hesitou por menos de 10 segundos antes de responder. Estou aqui. O pequeno parque público ao lado da igreja tinha árvores grandes que davam sombra. O vento do rio soprava refrescante. Mateus estava esperando em um banco de jardim perto do lago.
ele usava uma camiseta simples e jeans velhos. Em sua mão, ele segurava uma sacola plástica transparente com 2 garrafas de água. Ao vê-la, ele fez um leve aceno de cabeça à moda brasileira. Oi, tudo bem? Não houve a palavra cliente nem piadas. Ele se sentou, mantendo uma distância razoável, colocou a garrafa de água ao lado dela e falou diretamente. Nestes 3 dias eu pensei muito. Pensei como um homem e como um brasileiro comum que se apaixonou pela filha de um bilionário do petróleo. Layla riu, as lágrimas saindo um pouco. O som aliviou a atmosfera, mas ele continuou com uma expressão séria. Dói ter descoberto tarde, mas eu também vejo que você está presa. Eu não quero ser mais uma pessoa colocando correntes em você. Ele respirou fundo. Então, eu vim hoje para te dizer que eu não vou te segurar. Se você escolher voltar e se casar como sua família planejou, eu vou respeitar sua decisão. O coração de Layla parou por um instante, mas Matheus se virou para encará-la. Neste semestre que você ainda está no Brasil, eu quero estar ao seu lado conscientemente e não vivendo uma mentira. E há apenas uma condição. De agora em diante, não vamos mais mentir um para o outro. Não importa o quão dolorosa seja a verdade. Layla olhou para ele. O olhar que antes era apenas gentil, agora tinha dor, medo e coragem misturados. E o seu coração? Ela perguntou suavemente. Se um dia eu tiver que voltar, você não vai se arrepender? Matheus riu amargamente. Claro que vou me arrepender. Eu sou só um brasileiro normal que trabalha em uma lanchonete.